No Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, equipe do Jornal Integração. Boa tarde, Marden Lopes, Rude Cascais, nosso amigo Rafael. Boa tarde, internauta, ouvintes, e boa tarde, telespectadores da TV Atitude by Web. Doutor Bastos, viu aí que situação do transporte escolar? Rapaz, estou aqui ainda engasgado com essa conversa. Que coisa, que abacaxi. Os indícios de irregularidade são muitos. Pois é, eu sempre falo, quando a gente toca nesses assuntos, desses contratos com alguns setores que eu chamo de prioritários, vitais ou essenciais de uma prefeitura. Exemplo, lixo, exemplo, transporte escolar. Essas coisas precisam ser modificadas. Não tem mais sentido, né, você fazer, você troca de negócios, né, durante um pleito político. A pessoa recebe um apoio, eu vou lhe dar isso, eu vou lhe dar aquilo. Isso tem que acabar, doutor. Isso é coisa séria. Já deve ter esse pensamento de que qualquer contrato que fizerem com prefeitura vão ter que ser acompanhados minuciosamente. Você não pode usar isso, né, para fazer negociatas em campanhas políticas, porque isso pode chegar lá no final dando problemas gravíssimos. E está dando. Tem repercussões de tudo isto e vai ter punições. Então, o que o Ministério Público está fazendo e o gestor municipal está abrindo as portas para que o Ministério Público possa atuar, isso é importante, essa parceria do Ministério Público que preserva o dinheiro público, que preserva a ordem pública, que preserva a lei. Então, isso é fundamental para que se tenha soluções boas para a sociedade, e aí a minha preocupação maior são com as crianças que estão sendo prejudicadas. Eu vi aqui uma negativa do Rafael sobre o problema do transporte, me parece, né, o Rafael é um repórter que acompanha e eu percebi que ele não está satisfeito com essas afirmações que estão sendo feitas aqui. Eu quero até ouvir agora, Rafael, se realmente os transportes estão sendo eficientemente, eficazmente atuando para atender as crianças. Rafael, por favor. Boa tarde, doutor Bastos. Hoje pela manhã eu estive no hospital municipal e muitas mães reclamando que, especialmente na região de Baixa Grande, Chapada, Jardim, nessa região ali serrana, o transporte não está funcionando. Inclusive, tem adolescentes vindo das localidades de Boa Vista, do Jardim e também da localidade de Chapada, a pé até Baixa Grande, para que possa estar recebendo aula, porque o transporte não está funcionando naquela região. Inclusive, também conversei no último sábado com pelo menos 4 proprietários de transportes e disseram que enquanto não receberem os pagamentos que estão atrasados, não irão funcionar. Bom, seria importante que a prefeitura, a secretaria fizesse esse levantamento, de rota a rota, né? Eu acho que é importante, carro por carro, e na hora que fosse deferido a separação, né, a rescisão de contrato, imediatamente assumir outro. É até justificável não ter necessidade de licitações, até porque é emergência, né? É um momento que precisa de pouco tempo para resolver. Então, nesse caso aí, precisa que a prefeitura, a secretaria de educação, as pessoas envolvidas tomem logo essa atitude, resolvam logo, porque não tem sentido uma criança ficar perdendo aula, se prejudicando por causa de um erro, por causa de uma falha, por causa de uma falta de um monitoramento e de um acompanhamento sério, né, desse problema que é o transporte. Logicamente que eu também vejo e antevejo aí a preservação do dinheiro público. Você não pode, de maneira nenhuma, também ficar gastando o dinheiro público de maneira errada. Também não concordo. O Ministério Público está correto. E a Prefeitura também. Agora, sejamos rápidos. Não vamos esperar. Porque tem alguém se prejudicando. E quem é que se prejudica? Normalmente é o mais fraco,
é o jovem, o adolescente, é a criança que infelizmente está perdendo, né, seu precioso tempo, sua preciosa aula. Bom, só dizer também como sugestão, a título de sugestão, que tão logo esse problema seja resolvido, que seja também anunciado quem fica responsável por cada rota, né? Olha, pessoal da Baixa Grande, o motorista fulano de tal é o responsável pelo transporte, né? Que sejam passados o nome das pessoas para que a própria comunidade saiba que foi resolvido e que ele estará rodando, estará à disposição. Ok. Eu conversava com um motorista, aliás, conversei com mais de um motorista de transporte escolar, e houve aí também um questionamento do novo governo quanto à diferença nos valores de rotas que tem aí a mesma quilometragem, ou um que tem uma quilometragem menor, mas é pago um valor a mais pelo quilômetro rodado. Agora nós temos que também considerar a geografia do município de Itapajé. Dependendo também da rota, né? Dependendo também da estrada que ele vai. Como o Rafael citou aí, peguemos aí a rota serrana, Baixa Grande, Chapada, Três Olhos d'Água, é diferente de uma rota que você pega aqui Ferros, Barateiro, na BR. Perfeitamente. Né? Então acho que tem que ter também uma diferenciação desses valores. O bom senso. Né? E eu gostaria também que no final de tudo isto, fizesse exatamente quanto nós pagávamos e quanto é que estamos pagando agora. Qual a economia que o município fez exatamente com essa mudança? Porque nós vamos ter este balizamento até para que no futuro se faça apenas as correções necessárias, como o reajuste normal, como a inflação, coisas desse tipo, para que a gente possa ter a progressão, o aumento, porque de uma hora para outra o cara paga 100, no outro ano vai pagar 200, no outro ano, quer dizer, às vezes precisa que a gente acompanhe. Então, para que a gente analise melhor, pagávamos X, agora vamos pagar 2X, ou X,5, ou X mais Y, e nós precisamos saber quantos seriam esses valores. Muito bem. Marden, vamos mudar aqui o assunto para falar sobre a recuperação tanto de estradas como de calçamentos na nossa cidade, né? Exatamente. No que diz respeito aos calçamentos, na última segunda-feira, dia 8, teve início a recuperação do calçamento ali da rua Trajano Mesquita, no bairro Bela Vista. E tão logo nós noticiamos o início dessa recuperação do calçamento, muita gente ligou aqui para a Atitude, moradores de outras ruas, pedindo também que seja feita a recuperação de modo geral, não só apenas na Trajano Mesquita ou não só em algumas ruas do bairro Bela Vista. Inclusive, eu já tenho hoje aqui participação de ouvintes que pedem a recuperação de ruas. Travessa do Chafariz, na Bela Vista, Rua Lucas Viana, também temos Rua Vigílio Pinto, então há muitas ruas ainda que precisam ser recuperadas. Tem alguma coisa a ver com o saneamento? Saneamento básico. Todas essas ruas danificadas pelas obras do saneamento. De quem é a responsabilidade? Da empresa. A empresa que tem que... A própria empresa. Quadra Construções. Ela que tem que deixar que precisa como estava, né? Deixar do jeito que der. Eu estive, doutor Baixo, no bairro Bela Vista, lá na Trajano Mesquita, acho que foi quarta-feira à noite. Estive lá visitando meu amigo Talvani. E quando eu desci, rapaz, tomei 2 Coca-Colas lá. E quando eu desci, parece que eu estava descendo meio embriagado, que não deu para me passar com o carro em alguns pontos da rua, tá entendendo? Era só Coca-Cola. Era só Coca-Cola, só bebo Coca-Cola. E o impressionante, rapaz, é que essa rua foi uma das primeiras ruas que foram feitos, foi a primeira, né? Rafael está me dando a informação. Foi a primeira rua que foi feito o saneamento nessa nova etapa. E o que é que acontece? O calçamento estava se desmanchando, tinham crateras lá. Tinha momento que eu tive que realmente passar com dificuldade com o carro. E o que nós questionamos aqui na quinta-feira, dia 3, foi justamente depois, logo no dia seguinte, eu fiz um comentário aqui a respeito disso, e nós tivemos a coincidência de no mesmo dia o Rafael estar entrevistando uma pessoa e que o prefeito Kelsey Forte estava próximo. E ele levou a nossa reclamação a ele, na mesma hora o prefeito ligou para a empresa, pediu que a empresa fosse fazer uma vistoria e começasse o serviço que tinha que fazer. E logo à tarde foi feito o levantamento, a pessoa viu realmente o estado deplorável que estava a rua e já foi dado início na segunda-feira essa restauração. Agora, o que a gente questionou aqui, o que a gente, aliás, não questionamos, nós sugerimos
que a prefeitura, ela precisa fazer, quando recebe uma obra dessa, tem que fazer uma vistoria, né, para receber a obra, não é assim? Claro, não é? claro. E só recebe quando, né, quando tá tudo ok. aprova a obra. Não, Né? não vou receber porque não está do jeito que é para ser. Isso. E o calçamento de Itapajé, segundo informações do meu amigo Marden, esse calçamento aí tem 30 anos. E esse calçamento foi feito de uma forma tão boa que ele durou esse eu tempo acho todo. que é do tempo de Ari Bastos ainda. Não, há ruas que tem mais de 30 anos. De 86, então, 30 anos mais ou menos. Então, foi numa época que nós tivemos uma grande quantidade de calçamentos. pois é, então era um calçamento de boa qualidade. Hoje, se você passa aqui na Quintino Cunha, principalmente naquelas ligações das residências para a rede em si, você vai ver que tem um monte de depressões. Essa rua aqui do lado essa rua que passa aqui, a antiga Teleceará, né, a antiga Telemar, né, aqui de Itapajé, rapaz, o serviço ali foi muito mal feito. E a sugestão era que o pessoal da Secretaria de Infraestrutura pudesse mandar uma pessoa antes que a população reclamasse. Pudesse logo mapear isso e dizer, olha, vocês precisam voltar nessas ruas, para que não houvesse a reclamação. Né? Eu acho que serve como sugestão. Corretíssimo, Rúlio. Eu acho que essa é a tarefa, aí apelar aí para o nosso secretário de Infraestrutura, Raimundo Vieira Neto, ex-prefeito, né, que também deu a sua contribuição quando prefeito. Eu agora acho que ele, né, que conhece muito bem o nosso município, até porque já foi prefeito, poderia, com sua equipe, claro, né, fazer, né, esse levantamento e a solicitação à empresa que está fazendo uma das obras mais importantes do nosso município, que é o saneamento básico. A obra é espetacular. O motivo é justíssimo. Agora, não se justifica eles não deixarem igual ou melhor do que receberam. O ideal é que fosse melhor. Mas se deixar igual, a gente já fica satisfeito. Agora, deixar do jeito que estão deixando, meu amigo, é deplorável, precisa mais compromisso. Eu sei que eles não concluíram, mas o que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Para não fazer duas vezes. É um retrabalho que só vai onerar ainda mais os custos para a empresa. Bom, e também na segunda-feira, dia 8, teve início a recuperação das estradas carroçáveis, as estradas que dão acesso aos distritos e localidades rurais. Os trabalhos começaram pela estrada que dá acesso ao distrito de Soledade, até porque lá a população festeja, né, o padroeiro de Soledade, mas, segundo a Secretaria de Infraestrutura, todas as estradas, ou pelo menos as principais, aquelas de maior fluxo, serão recuperadas. Marden, essa estrada que vai para a Estrada da Banana chamada, ela passa por Soledade. Passa, os ramais passam. Mas ainda não ainda não tem o asfalto. Espero que seja uma das últimas vezes que se conserte. Pois né? Porque depois do asfalto vão ficar só dando a manutenção do asfalto, como nós estamos precisando aqui na que vai para o Camará e Assunção, é isso? Isso, precisamos de uma manutenção ali. Como é que tá? Já fizeram eu não a supressão vegetal? Não, acho que ainda não ainda fizeram não, né? nas laterais. Da estrada da Banana? Do Camará. Do Camará, já estamos mudando aqui para o Camará. Fechando. Tem a impressão que ainda não. O mato estava fechando. Se os amigos do Camará estiverem aí nos ouvindo e puderem nos dar essa informação. E aí é uma dificuldade até da gente apontar quem seria o responsável pela obra. Se o governo do estado, se prefeitura. É o DER, não é o DER. Né, porque já que é uma rodovia estadual, né? É estadual, sem dúvida nenhuma. No que diz respeito à Estrada da Banana, o Rafael me informa que está sendo feito, nesse momento, o que está sendo feito é o alargamento de trechos e também obras de colocação de manilhas, de bueiros, de escoamento de água. Eles chamam de obra de arte. Obras da arte, isso. Então ainda está sendo feito em vários pontos. Mas para nós é suficiente não parar, né? Só de saber que está continuando, né, a construção, para nós é muito bom e esperamos que continue até a sua conclusão final. Já passou de Santa Luzia, Rafael, ou está próximo? Próximo de Santa Luzia, né? Já é no município de Uruburetama. E também na segunda-feira tivemos o início dos trabalhos de asfaltamento de algumas ruas aqui de Itapajé. A primeira foi a Fausto Pinheiro, outras ruas que dão acesso à Escola Profissional Adriano Nobre, do novo prédio, devem ser asfaltadas e serão 28 mil metros quadrados de malha asfáltica
isso um benefício do governo do estado para o município de Itapajé, e uma notícia importante, uma notícia que todos nós esperávamos já há muito tempo. A professora Silvandira Mesquita, ela que é diretora da Escola Adriano Nobre, já informou que o governo do estado já marcou data para a inauguração da escola. Só um detalhe, recebi uma ligação agora dizendo que o mato da estrada do Camará já foi batido e já estão fazendo a recuperação do tapando os buracos. Tapa-buraco. Parabéns aí Ok. então ao governo do estado que faz a sua parte, isso é importante, é o Departamento de Estradas e Rodagens do governo estadual. Bom, como eu dizia, nós estamos agora, doutor Bastos, há 22 dias da inauguração da Escola Adriano Nobre, do novo prédio, que acontece dia 31 de agosto, às 17 horas, numa cerimônia que deve ter a participação do governador Camilo Santana. 22 dias? É dia 31 de agosto, né? Hoje é dia 10? Hoje é dia 10. Então, há 21 dias. 21 dias. Ok. Então, uma informação que nós há muito tempo esperávamos, né? Sonhada, e temos até, merecia até um aplauso, viu? Porque era um sonho, né, do itapajéense, de quem gosta da educação, e para nós vai ser uma transformação, o início de uma grande transformação, né? A escola técnica e abrindo assim um leque de oportunidade para essa juventude. O que nós estamos precisando é criar oportunidade para essa juventude desempenhar o seu papel. Só a propósito disso, né, que nós não sei se vamos falar em Olimpíadas, mas eu não poderia deixar de falar na nossa querida Rafaela Silva, né? Olha, você vê o que é oportunidade, o que é a transformação. Né? Uma garota da rua, uma garota de rua, que foi adotada, né, por um técnico com 8 anos de idade, né? Hoje dá porque a brigava maior, muito na porque rua. era muito briguenta. Hoje está dando a maior alegria aos brasileiros uma medalha de ouro, a única que nós tivemos, né, até hoje. Até agora. Até agora, aliás, até agora. Então, só dá oportunidade. Então, olha aí, os entes públicos, as políticas públicas precisam ser voltadas para esses jovens. Não vamos nos esquecer, é importante ter a polícia preventiva, mas o mais importante é dar oportunidade a esses jovens para ver se daqui a 10, 15, 20 anos nós teremos várias Rafaelas da Silva aí brilhando no país, seja como vencendo Olimpíadas, seja, né, cursos superiores, seja na medicina, no direito, na odontologia, na engenharia civil, em qualquer setor, porque a nossa juventude, se der oportunidade, ela mostra o que tem dentro, que é muita competência, que é muito saber, é muito talento. Basta que nós tenhamos a visão, o bom senso de dar oportunidade a esses jovens. Então, quando eu vejo uma escola, como a Escola Adriano Nobre, que é um celeiro de talentos, parabéns aí a Silvandira, que tem feito um trabalho exemplar, né, nessa escola profissionalizante, conseguiu ganhar uma estrutura bem maior, vai ampliar ainda mais essa benfeitoria que ela tem feito à nossa sociedade, ajudando essas crianças talentosas a encontrar o seu astral, a sua autoestima, o seu talento desenvolvido. Isso é espetacular. É assim que se faz crescer uma cidade, um estado, uma nação, investindo na educação. Importante dizer de onde veio a Rafaela, né? Da Rafaela, zona oeste do Rio, de Cidade de Deus, ali das regiões mais pobres do Rio de Janeiro, mais violentas, mas aqui as pessoas têm uma discriminação muito grande, né? Por conta do local, por conta até do filme que propagou a Cidade de Deus, né? Mas assim, e é importante que a gente veja que pessoas nessas localidades só precisam de uma oportunidade. Só de uma oportunidade. Então a gente tem que dizer justamente isso, do exemplo dela e acima de tudo de onde ela veio. De onde ela veio. Não precisa dizer mais nada. Né? Então, quando as pessoas começam a falar, polícia, precisa dar condições a esses jovens, dar oportunidade a esses jovens, porque eles têm muito
a oferecer esse país. E é importante que a gente esteja no ano eleitoral, 2016, e que a gente possa ver os candidatos da nossa região preocupados com a juventude. Precisa ter essa visão maior. O problema é que às vezes a visão é curta, é monocular, e precisa ter uma visão, não é nem biocular, ela precisa ser holística, vendo todo. Essa que é a visão de um político. Mas se eles se preocuparem só com a educação, já seria muita coisa. O problema é que a educação, para muita gente, não é nem levada a sério. Ok, Marden. Capese, a Caixa de Previdência, apesar de estar numa situação muito melhor do que estava alguns anos atrás, hoje o patrimônio supera 20 milhões de reais, mas a Capese espera que a Prefeitura faça o quanto antes o pagamento de uma dívida que chega a 4 milhões de reais referentes do período que compreende março de 2015 a março de 2016. Essa dívida, esse montante, como eu disse, de 4 milhões de reais, sendo que cerca de 1 milhão diz respeito ao que foi descontado em folha dos servidores e não foi repassado à Capese, o que configura a apropriação indébita previdenciária. Isso é crime. E em entrevista concedida à Atitude FM nessa semana, a Marcisa Loreto, ela que é a diretora executiva da Capese, informou que o prefeito interino, que é o Seiforte, vem pagando em dias as suas contribuições, as contribuições referentes ao período em que ele assumiu a prefeitura, mas ela apela para a prefeitura que abra logo um canal de diálogo para que essa dívida de 4 milhões seja negociada, uma vez que quanto mais passa o tempo, mais aumenta, porque vai incidir juros e multa sobre essa dívida. 2 detalhes, apesar da gestão do prefeito, que é o Seiforte, estar adimplente, o município está Exatamente, porque a dívida não é do prefeito, a dívida é da prefeitura. Muito embora tenha sido no período de Ciro Braga, a dívida continua. É da prefeitura. E a segunda pergunta que eu queria lhe fazer, Marden, é o seguinte, esses 4 milhões é fora os parcelamentos. Os parcelamentos que já foram feitos na administração do Ciro. Exatamente. Que foram quantos? Se eu não me engano, foram dois. Né? Se eu não me engano, foram parcelamentos. Então, Inclusive tem uma guia desses parcelamentos, tem uma guia, se eu não me engano, a Marcisa falou, se eu não me engano, de 40 mil, já incidiu sobre isso juros, já chega a 50 mil, essa guia que não foi paga. Né? Então, para se fazer justiça, essa inadimplência foi só do período Ciro ou teve também nos períodos anteriores? Não, os períodos anteriores já haviam sido parcelados. Então não entra nessa conta. Mas também tiveram... Mas todo mês a prefeitura paga aí um absurdo de parcelas. Eu acho que hoje é normal. 4, né? Mas isso fora uma única guia que não foi paga, ainda do período do Ciro, fora uma única guia que não foi paga, o resto está tudo parcelado, está dentro da normalidade. Está dentro e está sendo pago. Isso, está sendo pago. Esses 4 milhões diz respeito a março de 2015 a março de 2016. E o maior devedor, a maior devedora, é a Secretaria da Saúde. Pois é, deve ser o quadro maior, não, é educação. É educação, mas só que a educação a gente sabe que tem um Fundeb que resolve o problema. Resolve muita coisa, né? A saúde normalmente ela é deficitária, não tem nenhuma dúvida. Bom, o que é que se pode concluir? A minha preocupação é que isso vem se repetindo, né? E essa repetição, ela nos traz uma certa insegurança. Eu estou falando isso como funcionário público, porque amanhã, eu não sou funcionário municipal, claro, mas eu estou falando pelos funcionários públicos municipais, que amanhã vão precisar se aposentar quando chegar o seu tempo. E, logicamente, se esses recursos não entrarem na proporção certa, né, e não fizerem esse coxim, vamos chamar de reserva para o futuro, com certeza no futuro nós não poderemos pagar os nossos aposentados, porque a tendência no futuro é ter menos pessoas trabalhando e mais aposentados recebendo, porque a nossa sociedade está durando muito, não vamos esquecer isso. Antigamente a sobrevida chegava a 60, 65, 62 anos, hoje o brasileiro, a média, chega a 74 anos. E a mulher, não vamos esquecer, ela dura um pouco mais do que os homens. Então, vai precisar de muitos recursos para que no futuro, quando nós tivermos aí 5, 10 ou até mais 1.000 pessoas aposentadas, esses recursos terem condições
de serem suficientes para pagar todo mundo. Então, seria interessante, aí eu não sei para quem apelar, né? Porque se você apela para o município, de repente a Câmara pode mudar, pode abrir um empréstimo à Prefeitura, porque tem maioria. Agora, eu acho que o próprio INSS deveria intervir na hora que fosse mexer, ou na hora que não estivesse sendo repassado, suspende o pagamento do FPM. Ou se não repassar, se tivesse alguma punição no bolso do município, com certeza nenhum prefeito mexeria no dinheiro dos aposentados do seu município. Então seria uma sugestão aí para os vereadores, um projeto aí legislativo, para que na hora, mas isso teria que vir de cima, né? Porque na hora que você mexer no dinheiro da CAPES, ou de outro, estou falando aqui na CAPES, porque é no município de Tapajé, mas Irauçuba também tem a sua caixa de previdência do município, Itajuçoca também tem, e eu não sei como é que estão lá, mas espero que não esteja igual a nossa. Mas era interessante que tivesse esse mecanismo para que os prefeitos não tivessem a ambição de entrar nesse dinheiro. Ver aquele dinheiro lá num volume razoável, 20 milhões. Ih, rapaz, vou pegar um pedaço porque eu estou precisando. Aí é ruim. Não, no passado as caixas de previdência ainda sofriam esses tipos de ataques. Agora, o mal que pode acontecer é o não repasse, que também é muito ruim. Que também é crítico. Mas pelo menos os prefeitos já não podem ir lá mais... e retirar o que já tem. Pois né? Já é um passo. Já é um passo. Mas eles metiam a mão. Isso aconteceu durante muito tempo. Em muitos municípios. Pois é, agora era bom que não repassou, não recebe também os repassos do FPM. Que aí ele ia ter cuidado. Eu acho que seria interessante. Segundo o advogado Valdeci Alves, ele que é muito conhecido no estado do Ceará, ele que é especialista em direito previdenciário. Segundo ele, o déficit atuarial das caixas de previdência dos municípios é uma coisa absurda. Quase todos os municípios têm um déficit atuarial que as cifras são milionárias. Pois é. Então isso é muito ruim para quem é funcionário público municipal, onde a previdência é do município. Deixa eu mandar aqui um alô para a dona Geraci. Ela está sempre nos ouvindo. O Jornal Integração lá no Camará, Geraci Araújo. Tem aqui também a participação do Ricardo Marques, dizendo o seguinte: Rude, boa tarde, sou ouvinte de todos os dias. Não estou entendendo o porquê da demora para se chamar os novos concursados. Vocês mesmos da Atitude noticiaram que o secretário Dácio Falcão havia anunciado que o prefeito estava liberado para chamar novos concursados e até agora nada. Tem alguma informação a respeito disso, Madem? Bom, agora eu acho que nesse período eleitoral fica um pouco mais difícil. Eu me lembro que parece que houve uma determinação, haveria orientação do Ministério na verdade, Público. A Prefeitura consultou o Ministério Público ou a Justiça, não lembro bem, para saber da possibilidade de chamar esses concursados, mesmo nesse período, substituindo os contratados. E me parece que houve a autorização, se fosse para isso. Isso. Se mas fosse para substituir. Não tivemos informações se esse processo foi realizado. Foi feito. O Dachaga Araújo diz o seguinte: Ruth, só tem uma coisa que não foi dita sobre quem mandou bater o mato na CEL 68. Não foi vereador, nem prefeito e nem governador. Foi um empresário de Itapajé, chamado Celino da Construção. Está aí, informação que nos chega do Dachaga. O mérito do DER, já perdeu o mérito, né? Perdeu o prestígio aqui. O nosso Celino, né? Porque ele viaja também para lá e é um empresário, né, de visão. Pronto. Ajudando aí o município e a região do Camará. Não sei se ele deve fazer viagens para Itapipoca também. Chegamos ao nosso penúltimo assunto da pauta aqui na região. A Procap, Dr. Bastos, ingressou com a primeira denúncia criminal contra Ciro e Idé. No último dia 27 de julho, cadê a notícia? Está aqui. Foi apresentada a primeira denúncia criminal contra os investigados. Entre eles, o prefeito do município, Ciro Mesquita da Silva Braga, e o vereador Edervaldo Rodrigues Rocha. Os dois permanecem presos preventivamente em Fortaleza. Além do prefeito e do vereador, a Procap ofereceu denúncia ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará contra Manuel Anastácio Tabosa de Andrade Braga, sócio proprietário da empresa A&B Construções e Serviços
Limitada, Rocivaldo Souza Araújo, ex-secretário municipal de administração, Manuel Aurimar Rodrigues, ex-secretário municipal de desenvolvimento econômico, o Edser de Souza Pinheiro, ex-presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Francisco Toni Peixe Cruz, ex-engenheiro da Prefeitura. Importante dizer que nós abrimos espaço para todas essas pessoas que foram citadas, que foram denunciadas ao Tribunal de Justiça do Estado, e hoje pela manhã quem me telefonou foi o nosso amigo o Aurimar Rodrigues, ele que pediu para a gente abrir um espaço para que ele possa se manifestar acerca dessa denúncia. E o espaço está dado. Hoje à tarde, Rafael Barbosa vai entrevistá-lo e amanhã no Jornal Integração nós teremos uma entrevista com ele, onde ele vai dar o seu ponto de vista. E era bom estender, eu acho que vocês já fizeram, né, a todos que foram denunciados, para que mostre que também demonstre, né, sua defesa, o que é que eles acham. Isso. Muito importante. E é importante que a gente diga aqui que os crimes que são imputados a eles são denunciados à prática, vamos lá, mediante comunhão de esforços e divisão de condutas, conjunta ou isoladamente dos seguintes crimes: associação criminosa, falsificação de documento público, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informação, extravio de documento, fraude processual, peculato, fraude em procedimento licitatório e lavagem de capitais. Então, inclusive, importante dizer que essa operação que foi batizada pela Procap de Frade de Pedra, a exemplo do que acontece com outras investigações, temos aí a mais famosa, a Lava Jato, ela pode ter outros desdobramentos. O que começou com a investigação de um processo de aluguel, reforma e cessão de um galpão, pode ter desdobramentos maiores, já que, segundo informou a diretora da CAPES, a Marcisa Loreto, a Procap também solicitou informações, solicitou levantamentos detalhados das dívidas da Prefeitura com a CAPES. Então a Procap pode estender aí suas investigações para outros contratos ou outras ações da Prefeitura de Itapajé. Muito bem. Doutor Bastos, finalizando aqui o nosso bloco municipal, nós tivemos na última sexta-feira a última convenção que definiu o quadro das eleições de 2016 em Itapajé. Nós teremos 4 candidaturas. Já pode falar candidaturas, né? Ainda são pré. Já entraram com pedido de registro, mas só são candidatos então depois do deferimento. Pré-candidatos ainda. Né? Mas foram oficializadas pelos partidos as candidaturas de Kelsey Forte pelo PSB, com Sávio Lira no PDT como vice. A candidatura do empresário Toni Cruz do PMDB com o advogado Braga Neto, PHS. A candidatura de Dimas Cruz do PP com o Jonairton Alves como vice do PT. E a candidatura do engenheiro Edgar Martins do PV com o advogado Rodrigo Ferreira Gomes do PROS como vice. São estas as candidaturas que se apresentam em Itapajé. Temos aí candidato para todos os gostos, né? Pois é. Bom, até opções, o dia 15 agora, várias opções. Era isso que estava querendo, né? Então, temos aí. Até o dia 15 é o registro das candidaturas. É possível ainda alguma impugnação de candidatura, Rude? Você que está acompanhando, Marden? Doutor Bastos, o que pode acontecer, de imediato eu acredito que não. O que possa acontecer sejam indeferimentos, né? Por conta de alguma coisa, algum documento, alguma coisa que possa ter faltado apresentar. Não, mas o TCM vai anunciar agora sexta-feira a lista dos ditos fichas sujas. Né? Vai ser quinta-feira. Sexta-feira, né? Sexta. Acho que é sexta-feira que vai ser apresentado. Então essas impugnações podem se dar durante todo o período de campanha. Agora sim, essas candidaturas registradas, até o dia 15... as candidaturas aí podem sofrer o processo de impugnação. De imediato, o que pode acontecer com esses registros que deram entrada é o indeferimento de algum registro por conta de alguma documentação que faltou, alguma coisa assim. Que você pode conseguir e resolver. Para que o ouvinte fique claro para o ouvinte, o indeferimento é no pedido de registro. Isso. A impugnação é a cassação do registro já deferido. Já deferido. Isso. Perfeito. Então, nós vamos ter que aguardar aí, mas dos 4 candidatos, 3, eu acho que não tem problema nunca assumiram cargos
que eram Públicos, chamados públicos, né? Nunca foram ordenadores de despesa. Ordenadores de despesa, né? Porque o Dimas foi vereador, mas Não, foi presidente da Câmara, mas já faz longo tempo. Edgar Martins nunca foi, Tony Cruz também não. O outro é Kelsey Forte, que já foi prefeito do município, mas também teve suas contas já julgadas e aprovadas. Isso. Né? Então, acho que provavelmente dificilmente nenhum deles tenha tido nenhum problema. Ok. Né? Muito bem, vamos trazer aqui, doutor Bastos, o senhor tem aí um amigo que assumiu o governo do estado, Zezinho Albuquerque, deputado pelo PDT, tomou posse como governador interino do estado do Ceará, já que Camilo Santana se encontra na Holanda, é isso? Ele se encontra na Holanda, né? Holanda, vai visitar o porto de Roterdã. Isso, e a vice-governadora Isolda Sela está mais perto, né? Parece estar aqui na América do Sul. Aqui próximo, né? Eu acho que até por conta disso, o nosso... Night State of Sobral, ali, aqui para pertinho, né? Foi. A Isolda Sela, uma grande ex-secretária, né? E hoje vice-governadora do estado. E é um quadro importante aqui dos nossos bons políticos. Zezinho Albuquerque, ele assumiu, né? Foi agora no final de semana. Foi na segunda-feira. Segunda-feira agora, né? Eu acho que até por conta disso o nosso asfalto já chegou. Isso aí o Zezinho já mostrando serviço. Era aquela promessa do governador Camilo Santana. Agora o Zezinho executando a promessa feita pelo Camilo. Obrigado aí o nosso deputado Zé Albuquerque. Eu acho que ele não vai fazer como o nosso Paz de Andrade, não, né? O Zezinho não precisa disso. O Zezinho é um cara que já tem uma amizade muito grande aí com o governo do estado e sempre, mesmo sem estar no poder, ele desfruta de uma amizade, de uma liberdade muito grande no governo do estado, um respeito muito grande entre eles. Zezinho Albuquerque, que é pai do prefeito de Massapê, né? Exatamente, Antônio José, o prefeito, um jovem, né, que está fazendo uma brilhante gestão à frente de Massapê, né? Isso, vai para a reeleição. Ele deve ser candidato à reeleição. Isso. E eu acho que praticamente imbatível, na minha percepção. Só para complementar a informação, Isolda Sela viajou para a Colômbia, está em Medellín. Ela foi conhecer ações na área de segurança pública que tornaram essa cidade antes mais violenta, hoje em uma situação mais estável. Pois é, isso é uma demonstração de que nem tudo está perdido, né? Porque quem lembra da Colômbia... Colômbia do início dos anos 80, era praticamente uma guerra civil. Praticamente não, era uma guerra civil. Como era o nome lá do grande... Era o Pablo Escobar, né? Escobar, o grande Pablo Escobar, né? O cara que mandava mais do que o presidente da República. E as coisas mudaram e hoje Colômbia é um dos tigres americanos do sul, né? Colômbia, Peru, Chile já era, né? Só o nosso elefante aqui que precisa começar a andar, né? Que aqui não é tigre não, aqui o Brasil é um elefante. Acho que por isso é que ele, para se movimentar, é muito difícil. Mas na realidade o que precisa é de bons políticos para fazer esses tigres, esses elefantes correrem e partirem para frente. O problema é que os nossos gestores precisam melhorar muito para ficarem razoáveis. Não sei de quem é a frase que disse que enquanto os políticos dormem, o Brasil cresce. Apesar de tudo, nós ainda conseguimos crescer, né? Mas eu recebi aqui foi uma postagem de uma jornalista holandesa. E ela falando por que é que os brasileiros falam tão mal do Brasil. Não é só os estrangeiros, não, os brasileiros falam tão mal do Brasil. E ela cita aqui, sem brincadeira, 50 itens, você viu também, você recebeu? Que qualquer país do mundo se orgulharia, mas o Brasil olha sempre para o lado ruim. E até para se fazer aqui um paralelo, vocês lembram o que se falava do Brasil antes do início das Olimpíadas? Que ia ser aqui uma catástrofe, que ia ser uma tragédia grega. E de repente, o Rio de Janeiro dá aquele banho, faz aquele brilhantismo, aquele brilho extraordinário, transforma no Brasil, no país
espetacular, como disse o próprio jornal Wall Street Journal, espetacular, espetacular e espetacular, são as palavras que eu consigo traduzir o que foi feito no Brasil. Então, eu acho que nós temos tantas coisas boas, né, e pode, né, logicamente, resolver algumas coisas falhas que nós temos, que lógico, nós somos perfeccionistas. Agora vamos deixar de olhar só para o lado ruim que nós temos coisas boas, nós temos este povo talentoso esperando a oportunidade, nós temos uma superfície, né? Nós temos 8.000 quilômetros de praia extraordinária, nós temos 8 milhões de quilômetros quadrados de quase um continente, com tudo que a natureza pode ser generosa, foi com o Brasil. Então, eu acho que nós temos muito que nos orgulhar desse país, antes de falar mal do país. E o espírito olímpico, o espírito olímpico eu acho que é uma coisa bem especial. Fazendo um paralelo com a Copa do Mundo. Você vê uma Copa do Mundo com jogadores milionários, com salários milionários, e você vê uma Olimpíada com tantos atletas que muitas vezes nem patrocínio não tem, matam um leão por dia para continuar na carreira, e chegam na Olimpíada brigando até mesmo por medalha, e muitas vezes não, o povo brasileiro se sente representado na luta dessas pessoas. Perfeitamente. Né? É um cenário completamente diferente da Copa do Mundo, lógico, por exemplo. Lógico. E mais você também... vê aí, só para complementar, você aí veja as duas seleções, a brasileira de futebol masculino e a de futebol feminino. A primeira com salários milionários, a segunda com jogadoras semi-amadoras, que, no entanto, estão fazendo um papel muito mais bonito do que os homens. Né? E eu queria só dar um exemplo também, já que você tocou aí nos atletas que são bem remunerados e noutros que não são tantos, mas a gente também tem exemplos de atletas muito bem pagos que vão para uma Olimpíadas, como é o caso do número 1 do tênis, o Djokovic, que ao ser eliminado no primeiro jogo saiu de quadra chorando copiosamente. E é um dos caras mais bem pagos do mundo no esporte, né? Então, assim, a gente também tem esse lado da moeda, né? De pessoas que se sentem na obrigação, ele dizia isso na entrevista, que as pessoas do país dele estavam esperando muito dele nessa participação olímpica. E ele ficou chateado por ter fracassado, né? Então, e saiu de quadra chorando. E a gente vê esses jogadores da seleção brasileira, ao terminarem no domingo à noite, o jogo contra a fortíssima equipe do Iraque, né? Uma equipe de tradição, seleção iraquiana. Segundo Zé Simão, foi Iraque contra Araque. Foi, entendeu? Mais ou menos isso. E aí, quando saíram de campo, os jogadores se recusaram a falar com a imprensa. Então, quer dizer, você de reconhecer humildemente, né, o mau jogo, que às vezes acontece, mas é aquela história, é o estrelismo dos nossos jogadores, né, a vaidade, o sapato alto. O Brasil conseguiu algo inacreditável nessas Olimpíadas até hoje. Pode até ser que hoje ganhe da Dinamarca e se classifique, mas assim, ele conseguiu a façanha de passar 1h30, não marcar um gol sequer, enquanto que a seleção de Fiji, que foi goleada nos 3 jogos, em cada um deles marcou um gol. Então, Ilhas Fiji tem 3 gols marcados na Olimpíada, levou, parece que a menor foi 6-1, 5-1, né? Mas conseguiu marcar 3 gols. E o Brasil não conseguiu. Pois é porque a seleção... Mas eu queria também falar de outra coisa que passou-se nas Olimpíadas, e eu vou registrar aqui. É com lamentação, a história da vaia. Isso é muito ruim. A vaia é o presidente. A vaia é uma punição, é uma pré-punição de uma equipe, às vezes amadora. Isso é muito ruim. O brasileiro tem essa característica, ele vai até o sol. Vocês lembram, né? Uma vez que o sol demorou a sair, quando saiu lá por volta de 12h30, 1h da tarde, foi vaia muito no sol. Mas isso é da característica. Agora, só que as outras equipes, o que é que eles fazem? Eles torcem o time perdendo de 1-0, 2-0 e todo mundo, né, vibrando até o último minuto. Porque aquilo é importante. É o 13º jogador.
O Brasil é o contrário. Na hora que o time começa a jogar diferente do que ele gostaria, ele começa a vaiar. E aquilo tem um efeito, tem um reflexo. Para muita gente, às vezes, estimula, aquilo dá um estímulo, mas para outros não. Para outros, aquele caso do nosso meio armador, do Ricardo, toda vida que o cara pegava na bola era uma vaia. Tu imagina... Renato Augusto, obrigado, Rudy. Rapaz, você imagina a decepção de um elemento como esse durante uma partida de futebol. Então, eu acho que a nossa sociedade devia mudar um pouco. Nesse momento, chega lá, nós temos que torcer, o ruim ou bom, porque às vezes você perde na Olimpíada, e a Rafaela também foi outro exemplo, que perdeu na Olimpíada e sofreu ameaçou, racismo, inclusive, de desistir. Ela ameaçou desistir. Não, passou 2 meses sem frequentar as quadras de tatame lá do judô dela. Mas resolveu voltar. E 4 anos depois dá a volta por cima e mostra que ela foi maior do que o próprio sofrimento. Além das humilhações que o Rudy falou agora, que foi discriminação doentia, de pessoas doentes. Mas eu acho que a nossa torcida precisa mudar esse modelo, precisa estimular. O time às vezes está ruim, é um momento, de uma hora para outra se reencontra, faz um gol e transforma. Às vezes num gol você transforma a partida e precisa de um estímulo e não do desestímulo, e não de uma punição desnecessária que infelizmente a nossa torcida ainda não aprendeu a vibrar olimpicamente com a sua seleção. Ele só sabe quando está ganhando. Nós tivemos quando não está ganhando, empate. Pois não. Nós tivemos várias reclamações também, né, de atletas estrangeiros, né, sobre o comportamento da torcida brasileira, né? Principalmente naqueles esportes em que a concentração precisa ser grande para que tenha um resultado bom, como provas de tiro, né, provas de arco e flecha, provas de os jogos de ping-pong, os jogos de tênis, que é terminantemente proibido enquanto o jogador está se apresentando, de ter alguma participação popular. Perde a atenção. Perde a atenção, né? O brasileiro fica batucando, cantando, fazendo então, ola. Aí quer dizer, perde e a gente concentração, porque ali é uma concentração total. A própria namorada do Santos, né, do que ganhou a medalha, do Brasil, a prata, é a cara do Santos, né, do Ratinho, ele, né, a cara do Santos. Ela disse que ele só perdeu a medalha de ouro porque na hora do tiro teve um cara de outro país que gritou e ele errou o tiro. Desconcentrou. Né? Ali é milímetro, é milimétrica ali. É impressionante. Então, essa manifestação nós tivemos inclusive casos de briga, né, num jogo de tênis, onde um torcedor argentino brigou com um torcedor brasileiro e os dois foram tirados da torcida. Merecidamente. Né? Merecidamente. Agora, o fato lamentável mesmo, ontem eu vi, rapaz, e não acreditei. Como também não estou acreditando que o computador descarregou. Mas vamos lá, eu ia dizer o nome da jogadora. Aquela atitude da atleta brasileira, né, do polo aquático, né, ontem o Brasil enfrentou a Itália, perdeu de 9-3, levou um banho. E ela, rapaz, se descontrolou. Literalmente, né? E desceu a mão na jogadora da Itália, rapaz. Deu 2 murros. O nome disso chama-se desequilíbrio emocional. Deu 2 murros na atleta italiana e foi, obviamente, desclassificada da partida, né? Mais um fato lamentável. Em outros esportes, as federações, inclusive, podem até banir a pessoa. Eu colocaria imediatamente essa moça no boxe, que ela deve ser muito boa no boxe, né? Para esse outro, essa modalidade, ela não é boa. Mas o que faz muito sucesso na internet é o senso de humor do brasileiro também. Eu acho que nisso nós somos medalha de ouro, superando qualquer país. É verdade. Inclusive, dizem que a Rafaela Silva venceu, ganhou a medalha de ouro, dizem que o Temer ligou para ela, parabenizando pelo lindo golpe. Tá melhor do que o meu.
Olha, essa é do Marden do PC do B. Essa é do Marden do PC do B. Voltou. Voltou às origens. Ele voltou. Ele voltou, viu? Olha, é impressionante. O povo brasileiro, ele tem umas tiradas fora de série. Essa da Marta, né, que é da seleção brasileira, e do Morto, da seleção brasileira de futebol. O feminino tem a Marta, o masculino tem o Morto. Tem o Morto, rapaz, é fantástico. Mas é isso mesmo. Aproveitar aqui e mandar um alô aqui para Rosa Virgínia, que está lá com a equipe da Ener, lá em Fortaleza. Eu pensei que era a Dona Rosa. Não, Rosa Virgínia. Do Marden Lopes, Rosa Virgínia, minha irmã, está lá com a equipe lá, Emílio, né, e o Geórgio, os homens da energia solar da Ener. Pronto, muito Qualquer bem. dia desses estão começando aqui a fazer uma propaganda, estão invadindo o estado do Ceará todo, aliás, até fora do estado do Ceará. É uma empresa nova. Inclusive o BNB tem linhas de crédito específicas para empresas. Banco do Brasil, Banco Nordeste. Para geração de energia solar. Né? Pois é, e a Ener é uma das empresas novas, modernas, e George e Emílio fazem parte dessa empresa de sucesso que está aí fazendo vários projetos aqui na nossa região. Marden, Dilma Rousseff ontem se tornou ré após a votação do Senado. Pois é, o Senado decidiu por 59 votos pelo procedência e procedimento da acusação contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Com isso, o julgamento final, o mérito do processo, será marcado. Eram necessários pelo menos 41 votos. Então foi aprovado por folga, ampla maioria. Se fosse rejeitado, o processo seria arquivado e a presidente voltaria ao cargo. Na próxima sessão, a acusação e defesa foram intimadas para que ofereçam, no prazo de 48 horas, respectivamente, as suas justificativas de acusação, no caso dos advogados da presidente, a defesa. Quem presidirá a sessão no plenário de cassação da presidente Dilma Rousseff é o ministro Ricardo Lewandowski. E há expectativa de que até o dia 23 de agosto o processo seja remetido para o plenário do Senado. Eu acho que já são favas contadas. Né? Sem dúvida nenhuma, isso é importante para o Brasil, porque nós precisamos começar, né, a andar. A economia não pode ficar refém da política, lamentavelmente. E a notícia boa que eu trago, eu lendo hoje um artigo do Alexandre Schwartzman, que é um dos melhores economistas do Brasil e do mundo, formado lá em Harvard, com especialidade em Princeton. Então, ele, analisando a economia, disse uma coisa interessante. Esse segundo semestre, o Brasil deverá crescer de 1 a 1,2%. Quer dizer, se o ano fosse de 6 meses, né, esse ano de 2016 seria positivo. Como teve os primeiros 6 meses, que a queda foi muito grande, porque nós estávamos no viés de decréscimo, no final, somando, vai ficar em torno de 3 a 3,2%. Porque você tira 4,4 menos 1,2 dá aproximadamente 3,2. O primeiro semestre nós caímos 4,4 e no segundo semestre o Brasil já começa o processo de crescimento econômico. Isso por conta da indústria. A indústria começou a crescer e esse segundo semestre a expectativa é chegarmos a 1,2% de crescimento. Isso é muito bom para a economia, o Brasil vai voltar a crescer, as pessoas vão voltar a ter seus empregos novamente e, logicamente, a alegria vai voltar a reinar no nosso país, que teve momentos, né, gloriosos e que, infelizmente, nos últimos 5 anos, nós só tivemos, né, perdas, reduções, no que era mais importante. No que era ruim, nós crescemos, como desempregos, como inflação, o que não é bom para ninguém. Agora, a inflação caindo, a expectativa é ficar em torno de 7%. O ano que vem, espero que fique abaixo de 5%. A meta vai ser 4,5%, não tem mais negócio de centro de meta, é 4,5%. E isso representa para o nosso país uma mudança substancial, porque quando a economia vai bem, tudo melhora para todos nós brasileiros. E o governo, desculpa, Rudi, interromper, só para emendando nesse assunto,
E o governo considera essencial para a recuperação econômica a aprovação, né, da proposta que limita os gastos públicos, né, o teto de gastos públicos. Que seria uma lei de responsabilidade fiscal ampla, geral. Né? Hoje Isso. nós temos para o gasto com funcionalismo, mas ainda não temos, de um modo geral, dos gastos do setor público. Por 20 anos. Né? Pelos próximos 20 anos. Pelos próximos 20 anos. Agora, esperamos que os próprios congressistas não mudem. Porque ainda não há um consenso geral quanto a isso, né? Porque, na realidade, o Brasil, para crescer, ele precisa melhorar. Para fazer isso que nós estamos fazendo, precisa melhorar, sabe o quê? A produtividade do brasileiro. Enquanto a produtividade não melhorar, não adianta melhorar o salário se a produtividade continuar a mesma ou diminuindo, como aconteceu no caso aqui do nosso país. Então, precisa melhorar a produtividade. E como é que se melhora a produtividade? Com melhoria técnica, com educação, né? Com formação. E, logicamente, com tecnologia de ponta. Se você não tiver tecnologia de ponta, informática, enfim, toda essa tecnologia que hoje o mundo todo tem, para você ter uma ideia, um americano, ele produz por 4 brasileiros. Só para você ver como a situação é muito difícil. Mas não é impossível, porque a Coreia também tinha essa mesma diferença, era 8 vezes em 1960 em relação ao americano. Olha para você ver, né? A Coreia hoje está lá cabeça com o americano e nós continuamos, né, 4 brasileiros para um americano em termos de produtividade. Na hora que isso mudar, que eu espero que mude antes dos 20 anos, aí eu acho que pode sim aumentar os custos do nosso país, principalmente melhorando o salário de todos os nossos funcionários de uma maneira geral. Bom, uma última notícia relacionada a essa nossa pauta política nacional também diz respeito a esse embate que desde o primeiro mês de mandato da presidente Dilma Rousseff foi o principal embate político que nós pudemos acompanhar nesses últimos tempos, que foi Dilma versus Cunha. E o Eduardo Cunha, que parece, terá o seu futuro político decidido só depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Fica para setembro a votação da cassação de Eduardo Cunha no plenário da Câmara. Pois é, ele continua com o poder, mas é porque ele é um arquivo vivo. O que o nosso Eduardo Cunha tem, ele vai fazer uma mexida muito grande. Segundo ele acha que derruba o segundo presidente. Ele já vai derrubar o primeiro, né? Até o final do mês, o primeiro presidente, que é a presidente Dilma, ela vai, com certeza, pelos fatos que nós estamos vendo, pela quantidade de votos confirmados, né, pela cassação, porque agora é pela cassação. Anteriormente era só pela admissibilidade do processo. Agora não, agora vai para a cassação e, consequentemente, a vez seria do Eduardo Cunha. Eu não sei se ele vai cobrar caro essa cassação dele, mas com certeza, se ele disser o que ele sabe, ele vai deixar muita gente aí numa situação dificílima. Então, aguardar para ver o futuro. E o que o Centrão que com o aval do PSDB acordou com o PMDB, é que essa votação sobre o destino político da Eduardo Cunha ficaria para setembro, porque se isso fosse feito antes, claro, da votação do impeachment, ele poderia atrapalhar. Começar a tirar e atingir aqueles que estão aí abertamente a favor do impeachment da presidente. Né? E tem vários senadores que ele tem, né, na manga da camisa, no bolso, né, no bolso, onde você quiser, ele tem aí denúncias sobre vários dessas pessoas que estão hoje votando pelo impeachment da presidente Dilma. Bom, e outro fato importante também que aconteceu nos últimos dias foi que o presidente Lula finalmente virou réu na Lava Jato, o que pode definir futuramente, no futuro breve, talvez uma inelegibilidade dele para 2018. Com certeza, eles não vão deixar o Lula ser candidato, não tem nem perigo, até porque se for, a confusão é muito grande. Mas o Lula perdeu muito do mito Lula, viu? Embora ele tenha uma
há um apoio, né, uma unanimidade aqui na região norte e nordeste, em grande parte, mas na região sul e sudeste é quem decide praticamente, né? Embora o nordeste foi muito favorável a ele e a Dilma, mas com certeza perdeu muito daquele mito que era o Lula que saiu lá de Garanhuns, o Lula que era metalúrgico, era um pobre que conseguiu subir. Isso perdeu muito, né, para a maioria dos brasileiros. Há uma parte ainda tem, mas a maioria eu acredito que não tem mais o mesmo pensamento. Muito bem. Pronto agora? Muito bem, doutor Bastos. Essa era a nossa pauta. Algum assunto para a gente... Você ia lembrar da dona Raimunda lá do falecimento? Rapaz, o Rafael Barbosa tem essa informação. Rapaz, o doutor Bastos teve aí a memória boa, rapaz. Rapaz, tá melhor que a minha. Eu tô ficando velho, rapaz. Não, rapaz. Antes disso, trago mais uma vez, reforço aqui o comunicado para os motoristas do transporte escolar. A Secretaria Municipal de Educação convida todos os proprietários do transporte escolar para uma reunião que acontece amanhã, quinta-feira, dia 11, às 9 horas da manhã, no auditório da Secretaria. E observação, os motoristas devem levar pelo menos 2 extratos referentes, claro, 2 extratos de 2 meses distintos, claro, referentes ao pagamento feito pela empresa aos motoristas para que seja aferido os valores que são pagos por essas rotas. Isso pode ser substituído também por recibos, né? Eu acho porque nem todos devem receber em conta, né? Acho que um extrato bancário, um recibo, mas a informação... Mas se a pessoa não tiver conta em banco... mas a informação que nós temos é que esses valores eram depositados sempre nas contas dos motoristas. Ok.